Oi, 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 gente! Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar nessa live surpresa que ninguém sabe. Nem Mimi, tá, gente? Nem Mimi sabe. E terça-feira de carnaval, né? Então, né, gente? Vamos ver aqui. Natividade, tudo bem? Ellen, tudo bem? Lindonas, mais Dori. Oi, gente, tudo bem? Oi, Aline! Amiga, terça-feira de carnaval. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, porque vocês sabem que comigo é assim, né? É ter vontade de falar, eu abro uma live. É assim. E hoje eu queria falar de algumas coisas bem importantes. Se vocês quiserem fazer perguntas, façam. Eu quero dar um recadinho aqui pro pessoal do YouTube. Gente, mandem essa live, mandem as nossas lives aqui para todo mundo, porque a gente não tem engajamento nenhum, o YouTube não avisa que tem live, a gente está recebendo vários relatos assim. E então compartilhem, cada pessoa que você compartilhar, o YouTube entende que vocês gostam e tal. E as lives são muito ricas, né, gente? A gente sabe, né? Oi, Mari, tudo bem, querida? Ellen, bom dia a todos. Bom dia, Carlinha, querida. Bom dia, amiga. E é isso, tá? Então compartilhem, curtam. A gente não... enfim, não é, né? Enfim, um canal grande e tal, mas vocês com esse né, trabalho de formiguinha é incrível, incrível, que muita gente vendo as nossas lives aqui do YouTube. Ela está sendo transmitida agora pelo Instagram, mas eu estou com planejamentos ano que vem de fazer lives simultâneas, então eu tô aprendendo e tal, né, gente? Esse negócio de tecnologia, muita tecnologia, só eu e Mimi que fazemos tudo, vocês sabem disso, então a gente tem que pesquisar, a gente tem que, né? E vamos lá, né, gente? Vocês que gostam de me ouvir, né? Que não reclamam se eu falo muito, se eu falo muito rápido, né? Enfim, mas o fato é que eu até coloquei nos stories ontem, e isso pode interessar até a muitas pessoas, né? A gente tá sempre se superando e sempre que a gente ouve alguma coisa, vou chamar de gatilho, né? Chamar assim, pô, eu sei que eu travo às vezes, eu sei que às vezes eu tô ali falando, às vezes eu, né? Falando um pouquinho demais, mas esse negócio de falar um pouquinho demais também depende do dia, né? Porque muitas vezes Mimi tá falando mais que eu tô falando mais que ela, e enfim, às vezes, coitados convidados com a gente, né? A gente sabe disso, mas a gente não é profissional, a gente tá aqui pra passar o conhecimento pra vocês da forma mais simples possível, da nossa forma. Então, assim, não tem nada profissionalizado, gente. Isso vocês têm que agradecer muito. Não tem nada de não tem nada de sabe? Não, é tudo o mais ancestral possível, vocês não têm noção, tá? Então, e aí, né, sempre vai aparecer alguém, e é isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Sejam antifrágeis. Eu cresci numa condição, e hoje eu não fico de mimimi com isso, porque foi muito importante pra mim ser antifrágil naquele momento, né, de adolescência, de criança, e ouvindo piadinhas, e ouvindo tal, e queria bater em todo mundo, eu queria socar todo mundo. E eu era muito brava mesmo, porque eu tinha problema intestinal, eu era gaga. Então vocês imaginam, gente, o nervosismo que era aqui esse ser, né, essa pessoa, vocês não têm noção. E minha mãe tinha vários problemas no colégio por causa dessa minha brabeza mesmo e tal. E é isso, mas eu aprendi a ser antifrágil. Então eu chegava em casa, minha irmã gêmea também, me zoava bastante, né, Carolina? Me chamou de... E eu queria socar ela, eu queria matar ela também. E aí... Mãe, não sei o que, estão me chamando de gaga. E a minha mãe, você é gaga? Você não é gaga. Minha mãe sempre foi muito prática e eu agradeço muito por isso. E a gente não tinha, né, já contei isso aqui uma vez, dinheiro para tratamento, fonoaudióloga, não sei o que. A gente morava aqui na Bahia, naquele perrengue todo. E a minha mãe conheceu uma fono que deu para ela, quando foi embora, eu lembro que imprimi uns papéis, eu era pequena ainda, morava no camping. Imprimi uns papéis com dicas, assim, para eu melhorar e tal, não sei o que, né? E eu lembro que eu fiquei com aqueles papéis pra mim e eu praticava, tá? Eu praticava, mas eu ficava sempre com aquele negócio na cabeça, eu nunca vou falar em público, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou... E olha só onde eu tô agora. Gente, isso é uma coisa que vocês não têm noção, que não tem precedente, não é um mimimi à toa, entende? Uma coisa assim, igual aquela menina que eu comentei que era magra igual eu, ficou mais magra ainda e tava falando né? Enfim, é uma outra coisa. Mas uma coisa que eu sofri muito, e eu sei, eu falo, eu tinha, né? Porque eu não sou mais. Na verdade, eu nunca fui.
Entende? Mas eu percebo ainda que nos momentos de mais nervosismo e tal, dá uma travada e eu tenho que dar uma respirada profunda, e daí que vem toda a questão pra mim da respiração também, porque foi muito importante entender isso, falar pausadamente, pensar, respirar. Então por isso que eu quis trazer isso para o desafio. Você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? E agora eu tô falando de respiração. E é isso, entende? A gente precisa se superar. E sem aquela coisa de, eu tenho trauma porque me chamaram disso. Cara, isso são questões de cada um, como cada um lida com cada coisa, tá? Mas o fato é que, por isso que eu e Mimi, no Desafio Sem Mimimi, a gente bate tanto nessa tecla de ser antifrágil, né? Pô, aguenta o tranco, você não precisa ligar pra cada cachorro que late no caminho, entendeu? Então, assim, é muito importante isso, que a gente entenda isso. Oi, Jaque, querida, Aline, tudo bem? Todas as pupilas chegando. Márcia, ó, todas as pupilas mesmo aqui, hein, no carnaval. Terça-feira de carnaval. Oi, Elisângela, oi, queridas. E aí, já te amo, amiga, também. Você é um exemplo de, agora tá aí, né, brilhando, linda, maravilhosa, descobrindo o seu verdadeiro ser, né? Que é de, né, que é de amor, felicidade, isso aí é o que importa, né? Mas eu quero dizer isso sobre as pessoas, né? E quando você mexe com alguma coisa que de uma certa forma mexeu muito com aquela pessoa, eu sei o quanto mexeu comigo, né? Então quando eu li aquilo eu falei, putz, tá. Mas, né? E foi um comentário numa live minha e da Mimi só, sabe? Eu falei assim, bom, agora eu vou abrir uma live sozinha, porque eu posso falar, né? Eu acho que ela não vai reclamar que eu tô falando demais, né? Porque eu tenho que falar, né? Se eu não ficar aqui falando, né? Mas enfim. Mas a gente já teve esse tipo de comentário também referente a ela, enfim. Cara, sempre tem um espírito de porco ali pra descontextualizar tudo e de repente, assim, deixar uma nuvenzinha negra, né? Tá tudo bem, a informação tá ali, você assiste se você quiser, você não sei o que, mas tem alguém que chega ali, a Carla mexe muito no cabelo. Nossa, eu lembro que tinha uma que eu tive que tirar ela do YouTube, eu tive que bloquear e tal, porque em toda live ela falava, a Carla é um saco, ela só fica mexendo no cabelo. Pô, mas e daí? Deve ter algum tique, alguma coisa. Mas é problema meu, então assim, ouça a mensagem. Né? A gente aprendeu muito com o mestre, o que importa não é o mensageiro, o que importa é a mensagem e o que você vai fazer com ela. Né? Se você vai passar pra frente, se você vai pesquisar mais, se aquilo te interessou de alguma forma a mais, entendeu? Porque tudo que a gente passa é muito importante pra gente. Tá? Então só para... Oi, Lu! Luísa, maravilhosa. Oi, Rita. Meninas do grupo agora, da turma 32. Rita, avisa lá no grupo que eu tô aqui online. Nem Mimi sabe. Por favor, amiga. E, gente, é isso, tá? Queria só deixar essa mensagem aqui sobre isso e sobre a questão das nossas últimas publicações. E eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque já tive 3 lives sozinhas bloqueadas, levamos gancho no YouTube, porque às vezes eu falo coisa demais e coisas que não podem falar. Então, por isso que às vezes, gente, em algumas publicações, a gente tá vendo aí as publicações sobre ivermectina e diabetes e tal, não sei o quê. Mas, gente, o conteúdo mais aprofundado tem que vir de vocês. A gente passa ele no desafio, por exemplo, mas a gente não pode ficar passando aqui. A gente é bloqueado, a gente não pode passar protocolo, a gente não pode indicar nada. Então, vocês veem que as nossas respostas, elas são muito no macro, assim, porque a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, entendeu? Esses dias aí quase fui processada por um médico e tal, enfim, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tudo que a gente contextualiza pra vocês e dá informação pra vocês, é pra vocês seguirem essa teia. Igual eu, Mimi, eu falo o caminho das pedras. Não, as pessoas já querem as respostas prontas. E a gente não pode, a gente simplesmente não pode. Mas qual que é o protocolo pra tal coisa? Gente, a gente não é médica, a gente não é nutri. Vocês precisam decidir e pensar, fazer as perguntas, entende? Eu não vou falar aqui de coisas técnicas, das respostas que eu dei no post e tal, né? Enfim, porque há muita pesquisa que vocês precisam fazer também, tá? E as informações estão todas aí, igual nessa última publicação, o menino falou assim, ó, eu não entendi. Pô, mas o médico tá falando explicitamente, ele fala até no final, é uma esperança
para os pacientes oncológicos sem, né, com uma substância que não é tóxica. E aí tem uma legenda explicando tudo assim que ele falou. E tem a live dele no YouTube, a live inteira, que a pessoa pode ir lá buscar e pode assistir. Não, mas ela vem e ela quer confrontar, entende? Então esse tipo de pessoa eu bloqueio na hora. Por quê? Porque eu tenho medo de denúncia, eu tenho medo... Cara, a gente vive aqui numa corda bamba que vocês não têm noção, entende? A gente faz isso com muito amor mesmo, porque é ganhar muito, né? A gente não tem nem diploma pra isso. A gente cobra baratinho pra vocês terem o que vocês têm, que já é uma coisa incrível, né? Com toda a vivência minha e da Mimi, que a gente ensina pra vocês o que a gente vive, isso é muito importante falar, tá? A gente vive a carnívora, a gente vive as desparasitações, a gente vive as limpezas e a gente vive isso e a gente passa o que a gente passa pra vocês, a gente pode fazer isso, né? E vocês podem comprar isso da gente, entende? Agora, indicar protocolo, indicar coisas que curam, indicar não sei o que, não, gente. Isso tudo são informações que a gente pode falar ousando muito nos grupos, porque hoje já tá tudo assim, ó, também não é coisa que se pode falar não, tá? Então, avisei, obrigada, amiga. Ai, gente, e aí as pessoas, elas respondem de uma forma muito louca, né? Porque tem uma vida toda desregrada também. E tá, qual que é o protocolo? Como se fosse usado. Já tá usando metformina, glifage, já tá usando tudo que tem pra usar, insulina. E aí chega no post ali, qual que é o protocolo? Eu preciso saber. Entendem? Entendem o que eu tô falando? É lógico que a gente quer saber, mas opa, peraí, leia os comentários, lê a legenda, vai lá no post original da doutora. Nem ela colocou, porque são protocolos individualizados, igual protocolo para CA. Eu conheço alguns protocolos que o Peter já indicou, por exemplo, que eles são diferentes de pessoas para pessoas, com produtos diferentes, entendeu? Então tudo tem um contexto. Ok, quer começar a usar? Cara, a gente descobriu que podia usar, a gente usou na fraudemídia inteira, gente. Eu usava de 15 em 15 dias, não pensava nem questão de desparasitar e tal, enfim. Tem gente que toma um comprimido por semana, por dia, que seja, ou toda semana. Tiveram médicos que fizeram esses protocolos para as pessoas, entendem? Mas, por exemplo, uma doença como diabetes, câncer e tal, muito mais que isso. É alimentação, é você viver do modo que a gente nasceu para viver, porque senão você nunca vai conseguir se livrar da doença. Dormir, tomar sol, contato com a natureza. Infelizmente para algumas pessoas que ainda falam, mas eu não gosto, eu não gosto de mato, mas eu não gosto de... Não, é o seu verdadeiro ser, entende? Hoje é dia de lua nova, inclusive, gente. Hoje é dia de lua nova. Luísa lembrou bem aqui, tem que fazer até um postzinho. Lua nova, o que a gente... né? Lua nova cheia, use sem moderação. Mas opa, não posso falar muita coisa aqui. Então, gente, abri essa live extraordinária para que vocês entendam isso, tá? Que tudo que a gente passa aqui pra vocês, cara, tudo que a gente vê, a gente quer passar pra vocês, a gente quer falar, ó, tem isso aqui, como é que eu e Mimi chegamos até aqui, quando eu falo assim, que a gente subiu a montanha, que a gente desce a montanha, que a gente desce de novo a montanha, porque a gente sobe, a gente sabe exatamente dentro do processo que a gente está vivendo, e dentro da vida que a gente está vivendo, entende? A nossa vida, então a gente tem família também, a gente vive com as nossas questões, a gente tem que lidar com os nossos estresses, e a gente vai entendendo o quão uma alimentação adequada é importante, porque você consegue efetivamente resolver os seus problemas, você tem mais força, né? Então já começa por aí. Então não que ela vai resolver todos os problemas, mas ela vai te deixar forte, mentalmente, ela vai te deixar seguro pra você, não aquela coisa, sabe? Nervoso, ansioso, como uma alimentação errada deixa a gente. Aí vai todo mundo pros remedinhos, aí vai todo mundo não sei o que. Não, a carnívora, ela te receta, né? Use o quê? Então, amiga, eu acabei de falar aqui que tem coisa que eu não posso falar, use o que e tal. Tem muita informação aqui, porque ela tá perguntando, use o que? Antiparasitário? Pode me auxiliar? Sim, aqui no feed tem um monte de informação, no feed da Mimi
tem um destaque que chama protocolos, amiga. Pode ir lá que ela tem todas as informações ali sobre isso, tá? Se não, tem na nossa série Câncer, aí já falando de coisas mais profundas, né? Né? Enfim, também não posso falar aqui. Sim, IVM ontem. Sim, beleza, amiga. Mas sem problema, é que a gente tava falando antes da lua nova, mas é que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque a gente né, assim, a gente corre perigo mesmo, tá? Eu já tive 3 lives no YouTube tiradas do ar, com gancho de 90 dias, pra não postar, simplesmente, né, porque a gente fala algumas verdades aqui. Então, enfim, mas, amiga, tem no tópico protocolos da Mimi, gente, vocês estão aí, tópico protocolos, destaque tópico, né, tópico lá no... que ela fala ali, pelo menos o básico da IVE, tá? No desafio a gente tem protocolos exclusivos do Sem Mimimi, a gente usa o protocolo do Peter, né, que é maravilhoso, sempre. Tem o nosso também, tem outras coisas, tem outras questões, série Câncer também eu falo muito desses outros antiparasitários, tá, gente? Mas, lembrando sempre que pesquisas aprofundadas, gente, assistam lives de médicos, vejam material, vejam estudos. Recentemente eu coloquei lá na série Câncer também um caso comprovado, estudo, né, agora, de uma moça que curou um CA na língua, na boca, né, com esses remedinhos, tá? Então isso é caso comprovado, tal, né? Enfim, a gente já tem bastante coisa sobre isso, mas diretrizes não permitem, tá, gente? Então usem para desparasitar, desparasitem, né? Limpem o corpo, cuidem da alimentação. Tem os protocolos do Peter também, que são para limpeza. É incrível usar todo dia, né? Você tá constantemente ali ajudando o seu corpo a liberar toxinas, enfim, o próprio bicarbonato, né? Ele ajuda muito o sistema renal liberar, excretar os oxalatos, excretar as toxinas também, tá? Então a própria carnívora faz isso também, promove essa limpeza no corpo, tá, gente? Então é muito importante que a gente entenda, a carnívora limpa até de metais pesados, tá? Então assim, é incrível, tá? Então isto, tá, gente? Muita gente legal aqui, Lu. Vou ver. Veja, amiga, veja nossas lives. Muito material rico, você vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali. Lógico que o desafio Sem Mimimi muito mais completo nessa questão, né? De ter tudo ali no compilado, né? Que às vezes é difícil mesmo. A gente sabe que a gente pegou o caminho das pedras, assistindo um negócio aqui, assistindo um aqui, vendo um médico ali, tendo que traduzir o negócio ali, e você vai juntando as informações, e é por isso que eu falo muito que a gente precisa saber filtrar, e do que o desafio Sem Mimimi se trata. Não é para te trazer uma ideia fixa na cabeça que é isso que tá certo. Olha, o que a Mimi tá falando, o que a Carla tá falando está certo. Não é isso. É para que vocês pensem, é para que vocês duvidem da gente também. Falou, opa, será que? Mas esse será que você tem que agir, né? Porque tem muita gente que fala assim, será que isso dá certo? Será mesmo? Teve um comentário ali de um cara e ele falou assim, será que isso dá certo mesmo? E o que tem mais de pergunta é, será que essa dieta carnívora dá certo? Mas você já fez? Você sabe se dá? Né? Primeiro você tem que ter uma cabeça legal, né? Uma mente aberta, sabendo, de repente, que vai rolar uma adaptação, que tem toda uma questão, e eu falo que é para isso que o desafio existe, porque a gente mais que ajuda as pessoas a passarem por essa adaptação do que propriamente a gente está falando ali só de comer carne, né? Comer carne é uma coisa que a gente vai construindo. Não é fácil começar a comer gordura, não é fácil, né? Por exemplo, eu vou falar de um caso. Eu sempre gosto de conversar com os novos pupilos por causa disso, né? Porque eu gosto de ouvir as histórias. Veio uma nova pupila e ela falou que ela vem de uma low carb, meio cetogênica. Aí, ela me contando que ela ficou 1 ano e pouco com aquele doutor. Gente, se alguém puder colocar o nome aqui, é um doutor com cabelo bem branco. Ele faz sucesso pelas coisas que ele fala, enfim, esqueci o nome dele, mas ele tem um acompanhamento aí nutricional. Só que depois de 1 ano e pouco, ela conseguiu emagrecer e emagreceu bem e tal, só que não resolveu problema intestinal nenhum dela. Ou seja, o que eu identifiquei na hora? Ela não estava comendo gordura animal. Por quê? Porque
porque aí ela me mandou, vou até postar o áudio dela, porque é muito interessante. Ah, não, porque na dieta lá do doutor tinha, lógico, carne, ele come carne, só que tinha essa coisa das gorduras boas, abacate, oleaginosas e não sei o que, a pessoa acaba tendendo para essas coisas. Ah, tô comendo uma ghee, gente, não precisa de ghee, pelo amor de Deus, é manteiga normal. Quanto mais alta qualidade, melhor. Mas a ghee ela é muito processada, então a manteiga integral é melhor, tá? Mesmo com a lactose. Praticamente só sobra gordura ali, tá, gente? Não precisa de ghee, tá? Então, ferver muito ali, não sei o que, isso não é legal, tá? Aprendi com o mestre há um tempo e falei assim, nossa, parei de gastar dinheiro com ghee. Parei de fazer também, enfim. Então, gente, ela falou que tinha muita... e que ela acabava não comendo gordura. E eu comecei a identificar um monte de problema hormonal, o problema intestinal que não passava, aliás, piorou um pouco. Eu falei, caramba, tal, né? E agora a gente tá nesse processo faz uns 3 dias dela começar a... Isso, doutor, eu acho que é esse, uronal. E agora a gente tá no processo, esses 3 próximos dias, ela até meio que passou meio mal de comer gordura animal e tal, né? Que comeu muito, a gente sempre vai orientando, né? Coisas que pode fazer pra amenizar um pouquinho o enjoo, mas a pessoa tem que saber dosar também, ela tem que saber o que o corpo aguenta, porque imagina, gente, o fígado, ele vai ter que fazer uma coisa que ele nunca fez na vida, né? Que é a função dele, aliás, a principal função dele, né? Pegar ali a bile, digerir as gorduras saturadas, produzir a bile e tal, né? E ele não fez isso. Então, assim, a pessoa já quer meter um monte de gordura animal pra dentro? Não dá certo, gente. Não dá. E pra conseguir comer uma gordura de uma forma consistente ainda, é uma coisa... Ó, eu fui comer bastante gordura aí depois dos 8 meses pra lá. De carnívora, porque eu tirava a gordura do prato e tal, né? Fazia igual todo mundo. Então, acho que é esse mesmo, amiga, doutor Uronal. E aí... Então a gente vai observando algumas coisas. Igual quando a gente fala da dieta da selva, por exemplo, né? Hoje eu tava vendo uma pessoa também da área da saúde, eu fui ver o feed dela ali, tá? Meus pratos na dieta da selva. Gente, só tinha praticamente legume e fruta. Aí em um prato ali você via um bife, outro você via um bife. Cara, é 80% carnívoro. Você quer fazer selva? Ok. 80% carnívoro. Quer fazer animal based? Ok, pelo menos 80% carnívoro. É isso que vocês têm que se atentar. Mas se você tá colocando outras coisas no lugar, achando que, ó, tá ok, você tá comendo pouca gordura, você tá comendo pouca. Por isso que a glicemia tá subindo das pessoas que não estão sabendo dosar. Entende? Por quê? Porque a carnívora é maravilhosa, deixa a gente incrível. Eu sou carnívoro estrito, eu posso falar, e a gente quando sai, eu e meu marido sai um pouquinho, a gente, cara... Você sente, mas vai ter que ficar carnívoro. Tudo vai causar problema, vai, porque sempre causou. E a gente ficou uma vida toda anestesiado, achando que barriga estufada é legal. Eu comia abacate com mel todo dia, e eu ficava com a barriga estufada, me dava, aí comia caldo de osso também, que me dava uma cólica, e eu achava assim, achava que estava arrasando. Não tem que dar cólica os negócios, não tem, você não pode usar de coisas... Por exemplo, eu tenho que comer caroço de abacate todo dia para o meu intestino funcionar. Eu tenho que comer aveia todo dia. Não, gente, aí já tem alguma coisa errada. Igual o pessoal que faz limpeza do fígado de 6 em 6 meses. Eu conheço pessoa que faz limpeza do fígado de 3 em 3 meses. Por que tem que limpar o fígado? E é umas limpeza doida, né? Com vegetal, aí come não sei o que. Não, gente, a limpeza do fígado é uma boa gordura animal. Comece a comer gordura animal, comece a comer carne, que ele vai... se regenerar sozinha, tá? Não tem detox nenhum de fígado. Ah, mas eu tirei não sei o que. Ah, tá, tirou, tal. Mas, enfim. Onde que um carnívoro tem que fazer de 6 em 6 meses limpeza de fígado? Entendeu? Então isso é uma coisa já que começa, né, Tô lembrando aqui da dieta da selva, não adianta pra mim, nem pra mim. Gordura difícil. É também para comprar no Rio. Até o comércio da gordura... Fobia, sim, amiga, sim. Mas eu acho que comer é mais difícil que comprar. Entende? Então, o primeiro bloqueio é esse. Comer gordura é difícil. Também para comprar. Eu sei desse seu caminho. A gente já se fala há um tempão, né, amiga? Desde a minha outra conta lá. Você é antiga. Aninha, você tá passeando, né? Por aqui, por ali, nesse mundo. Mas é difícil mesmo, amiga. Eu tô
falando aqui que é difícil, mas é mais difícil comer do que comprar, porque quando a gente quer comprar, a gente consegue, a gente acha uma carne aí pra comprar. Eu sei que pode parecer difícil, mas, né, fazer uma força-tarefa, né, gente? Então, Cris, o problema, até coloquei uma aula ontem no desafio, o primeiro problema é que não precisa, tá, gente? Ouçam muito bem isso. Não precisa, tá? Então, a gente não precisa consumir caldo de osso para curar intestino, para, enfim, qualquer coisa que seja. Eu sei que tem alguns médicos que endeusam, respeito muito eles, eu, né, gosto deles e tal, mas eu também cansei de fazer caldo de osso ali da forma tradicional, enchia o freezer, tomava aquilo, me dava uma cólica. Por quê? Porque ele faz nosso corpo produzir estamina, tá? Então ele não é a melhor coisa do mundo para se consumir para quem tá querendo curar o intestino. É igual o ovo, tá? Então a gente vai meio contra algumas informações, por isso que eu e Mimi estamos lá no underground, né? Que a gente já tenta salvar vocês de algumas coisas, né? Ah, tem colágeno, ah, tem glicina. O principal motivo, né? A carne é cheia de glicina. Então, assim, não precisa... tem colágeno, a carne também é. Você pode fazer um bom caldo de pé de galinha, um caldo de mocotó, um caldo de carne normal. O que é um caldo de carne normal? Uma carne de panela com caldo normal. Você vai fazer como se fosse uma sopa de carne. Você pode fazer um caldo. Cozinhando ali 40 minutos, 1 hora, dependendo da carne, pode ser com osso, tá? Mas esse modelo de caldo de osso tradicional que se faz, aí você coloca o vinagre, aí você coloca não sei o que, várias horas, aí tem uns que pode fazer na pressão, tem outros que não sei o que, não, só vai ajudar a inflamar um pouquinho mais. Tanto que na dieta, eu até posto um vídeo de uma profissional da dieta GAPS, que é aquela dieta dos fermentados, e nesse vídeo, né, eu coloquei ela até lá no desafio, que ela fala desse, né, do estudo que teve, que o caldo de ossos é um pouco mais inflamatório no sentido de que de fazer o corpo produzir estamina e tal. Ele ultrapassa a barreira do intestino permeável e ativa o sistema imune, porque ele tem umas moléculas de gordura. O Peter que fala isso muito grandes, aí tem uma informação mais técnica, tá? Então, assim, a gente não precisa. O lance é esse, não precisa ter esse trabalho. Se você gosta de caldo de ossos e o seu intestino está maravilhosamente bem, você não tem problema com estamina, né? Tem gente que nem consegue identificar, que não consegue curar, por exemplo, tá lá na carnívora, já peguei uma amiga assim, tá lá com tal, não sei o que, e fala, nossa, mas eu ainda tô tendo processo estamínico no corpo, tal. A estamina ela é muito importante para a produção do ácido clorídrico, tá? Mas isso é uma outra história, ok? Então, esse fato dela, né, e trazer processos alérgicos é uma outra parada, mas a gente precisa dela, tá? E aí a pessoa não conseguia identificar, tomando caldo de ossos. Ou uma pessoa que eu consigo identificar que tem problema intestinal ferrado, eu já falo assim, gente, ovo, café, caldo de ossos, já tira. Como as carnes, eu falo sempre o mais íntegras possível. Como é que é o mais íntegra possível? Um bife grelhado, passa um tempo assim, tá? Porque vai ser mais gentil pro corpo. Qualquer gordura que ela seja mais cozida, por exemplo, uma carne, uma costela na panela cozida. Eu fiz uma costela ontem, vocês viram, mas que não foi no saco celofane, não foi no papel alumínio. Eu particularmente gosto dela mais assim. Ela fica um pouco mais durinha e tal, mas ela fica mais íntegra. A gente não sente muito ela depois. Então, se você tá nesse processo de tendo muita diarreia, evita caldos de qualquer forma, carnes com caldos muito gordurosos. Prefira a gordura sempre o mais íntegra possível, a gordura do bife. Eu simplifico, né? O bife. Tá, gente? Vai ajudar a curar muito mais fácil o estômago, vai ser muito mais gentil, vai ter uma melhor digestibilidade, tá? Então, tudo que é muito cozido, tudo que é muito passado, tudo que é muito, acaba se perdendo os nutrientes e acaba tendo uma digestibilidade menor. Mas se você só consegue comer carne cozida, por exemplo, só coma carne cozida. Vai ser infinitamente melhor que pão, bolo, bolacha, qualquer coisa que você come para colocar no lugar da carne, entendeu? Então, Carla, mas eu não consigo bife. Você vai conseguir. Uma hora esse gosto aí vai mudar. Quantas pessoas que eu vejo dentro da carnívora que sequer comiam fígado e de repente acorda desejando fígado? Minha mãe é uma que nunca comeu fígado, de repente estou vendo minha mãe um pratão de fígado, eu falei, meu Deus do céu, mas é isso, é o nosso natural, a gente vai, né, entendendo o processo. Eu comia carne, sola de sapato, aquela carne temperada, sola de sapato, churrasco, só do ponto pra lá, assim, só do ponto pra que o boi morreu, entendeu?
E hoje não, eu como carne quase crua. Não como carne crua, tá, gente? Mas só no quibe cru e tal, né? Que a gente coloca hoje, né? Eu já não uso mais o trigo, mas a gente coloca a carne moída. Meu marido negócio de colocar uma cebolinha picadinha, assim, só pra tal, e limão. E a gente come a carne assim. Então, carpaccio também, né? Tá, gente? Então, prefiro uma carne mais íntegra possível. Então, respondendo sobre o caldo de ossos, sim, é polêmico, ai, mas eu adoro salva-vidas, ai, mas não sei o que. Não, gente, não precisa. Aí eu falo, se você quiser fazer, faça. Eu não tô falando pra não fazer. Se você tolera bem, ok, não é um alimento ruim, assim como o ovo também não é um alimento ruim. Em determinados momentos, ele pode atrapalhar um pouquinho a questão da cura intestinal. O ovo, pra vocês terem uma ideia, ele é indicado comer 2, 3 vezes por semana, porque ele é um produto alergênico, tá? Então ele ultrapassa a barreira do intestino permeável, ele ativa a cândida, ele é uma cultura de bactérias. Ah, mas a gema, a clara se você conseguir separar muito bem, o Peter, ele fala que para separar muito bem a gema da clara, no caso, de repente um ovo cozido. Aí você deixa ele bem duro e você consegue tirar a gema ali, sabe? Até não precisa ser bem durão assim, sabe? Mas aí você consegue separar melhor. Mas tem que ver se você tolera. Porque eu já vi gente que retirou o ovo, caso de fibromialgia severa, depois de 8 meses, 1 ano, reintroduziu só a gema e teve problema. Então assim, tudo o seu corpo é que vai dizer pra você. Só que quando você retira, você sabe se é aquilo ou não, né? Então, basicamente é isso, amiga. Nossa, fiz 29 limpezas dessa de fígado, amiga. Meu Deus, amiga. Pelo amor, eu emagreci muito, não consigo ganhar peso. Amiga, agora o processo é esse, né, amiga? Suzy, querida, você passou por vários processos, né? Então, agora é ter um pouquinho de paciência, nutrir o seu corpo com o que ele precisa. A carnívora vai fazer esse preenchimento já, mas é que, né, enfim. E treino de força, amiga. Já tem que começar. E eu sei que você tem a fibromialgia, você deve ter a fadiga adrenal, porque a gente identificou isso a partir da live do Dr. Michael. E quando você fala que você se sente mal ao fazer exercício, ou que você sente muita dor, esse já é um indício também. Então você vai ter que trilhar esse caminho e descobrir quais as formas que você vai ter que fazer. Mas eu acho que as dores elas já vão passando com a própria dieta, então mais e mais você vai conseguindo, só que se nutra bem, amiga, coma bem, tá? É isso, tá? Você não vai perder a massa que você tem com a carnívora, não. De qualquer forma, estou há uns 3 anos, há 2 anos comendo praticamente só carne, mas como saúde não amo não. Ai, amiga, fiz dieta carnívora por 9 meses, me curei de pré-diabetes, não tenho mais cólicas, eu perdi um bebê. Ai, amiga, melhorou muito a minha função renal, pois nasci com rins policísticos. Ai, amiga, meu Deus, já nasceu. E ainda de brinde perdeu 45 quilos. Olha a Ellen maravilhosa, nossa pupila também passou por um desafio aí. Preciso ganhar uns 6 quilos, amiga. Relaxa que vai acontecer, tá? Pode ficar tranquila, você tá no seu processo que é super recente, amiga, super recente. E o colágeno tem na carne, amiga, colágeno tem no pé de galinha, colágeno tem no mocotó, colágeno tem na carne vermelha, é cheio de colágeno, tá? Eles falam, principalmente, como eu falei, o caldo de osso, o caldo do colágeno e da glicina, né? Mas tem, tá, gente? Não precisa, olha, repitam comigo, é porque eu agradeci tanto quando eu tive essa informação, que tantas pessoas agradecem pra mim, que eu falo, não precisa de caldo de osso, não precisa de manteiga ghee, não precisa de que mais que o pessoal usa? Vinagre de maçã, vinagre pra ajudar a digestão. A carnívora não precisa nada disso, tá, gente? Ai, vinagre de maçã para controlar a glicemia, não sei o que. O que controla a glicemia mais do que a alimentação, gente? Então, se você tá na carnívora, você não precisa, né, controlar a glicemia, nem de... Eu evito mais por conta do material. A Airfry, Aline, ela é um forno, né? Então, hoje já tem uns forninhos, que é inclusive um que eu tô querendo comprar, que não é aquela bandeja de Teflon, né? Que é o normal, mas hoje tem uns forninhos e tal, né? Mas é um produto que, diferente do micro-ondas, né? Ela é um forno, né? Com ar quente por todos os lados e tal. Micro-ondas é que a gente tem que fugir de todo jeito, né, gente? Uma pessoa que... Ai, gente, micro-ondas é muito bizarro, meu Deus. Sempre que como carne cozida, não me sinto bem. Então, amiga, a gente tem que começar a identificar isso. Porque você não se sente bem ainda,
porque o seu organismo ainda está sensibilizado, entendeu? Pô, esses dias eu, que como bastante gordura, eu já consigo pegar aquele toletão, porque, gente, eu acho que eu mudei a mente, né? Eu vejo aquilo como ouro mesmo. Eu falo, meu Deus, isso aqui é o, né? É o que vai fazer a mágica acontecer. Meu marido fez uma costela na panela que fica aquela sopa de gordura, né? E é maravilhoso, né? E a gente coloca a carne ali e faz tipo uma sopinha, né? Eu me senti meio mal, meio com náusea assim, já tomei um bicarbonato, um limãozinho, já fiquei quietinha, já fui fazer um aterramento com uma caminhadinha pra dar uma... Imagina isso, né? Então, gente, tem que identificar. Eu amo carne crua, como direto. Como ovo direto, putz, amiga, mas eu já te falei mil vezes, né? Você já participou de algumas turmas, Luísa. Mas você tem que identificar se você tá tolerando, amiga. É isso, tá? Se ainda tiver um desconfortozinho, se ainda tiver, né? Tá bom? Fiz 4 limpezas de fígado, aquela do azeite e tudo, antes da carne. Beijo pra Mimi. Carlinha, faz um desconto exclusivo do programa pra gente. Uau, gente, mas já é tão baratinho, gente. Imagina, pra tudo, ó, R$367. Pode ser pago por Pix ou cartão de crédito. Ou, né, como a gente... Eu falo assim, aqui não é IA não, né? Nós somos pessoas, o que você precisa, né? E, ai, gente, tem tanta coisa boa. Tem a série Câncer, que é, assim, uma coisa impagável. Grupo Esquenta, que é o nosso primeiro grupo, faz parte, e o grupo Desafio, tudo com acesso vitalício para vocês, aulas incríveis sobre... Gente, é um valor que eu falo sempre, eu gastava isso em 2 potes de suplemento, eu gastava isso no cabeleireiro, entende? Mas, amiga, manda uma mensagem, fala pra mim o que você tá precisando, que a gente sempre dá um jeito, tá? O importante é querer participar, a gente sempre fala isso, o importante é querer participar, assim, ter esse engajamento, ter essa vontade, né? Estou na carnívora, mas lipedema ainda está lá. Uau, amiga, eu quero saber como é que tá essa sua carnívora aí, estrita, não? O que você come mais? Precisamos entender, né, amiga? Porque a gente tem resultados incríveis. A minha mãe perdeu em 3 meses quase 20 quilos e eu vi isso, né? Os lipedema dela no braço, na perna, cara, moles, sabe? Vários pararam a dor e assim, tem que entender o que tá acontecendo, né, amiga? Tá? Porque o fato é que independente do tratamento que se faça, a carnívora que eu falo para todo mundo, ou para você que tem lipedema ou não, é o melhor dos mundos, assim, para qualquer coisa e para qualquer tratamento médico que você esteja fazendo. Ah, então, carne, comida, né? Isso a gente pode falar, né, gente? Ovo, comam carne, né? Então, basicamente... Oi, Charles, tudo bem? Ariane, Danica, é isso? Doutora Rose, uma doutora. Ai, Debran, querida. Carlinha, minha frustração é não conseguir convencer meus próximos. Mesmo ele vendo, elogiando meus avanços, não sou carnívora estrita. Mais perto disso, mas estou muito à frente da maioria. Ai, amiga, uma das maiores tristezas. Mas a gente precisa entender... Só como carnes, mas a homocisteína alta, uau! Amiga, rola aí uma transformação no corpo, né? A gente já falou sobre essa questão da homocisteína. Me manda um direct que eu vou te mandar alguma coisa que eu tenho, mas eu preciso entender várias coisas disso, várias. O que você come dentro desse só carne, como que é a sua vida, você dorme bem, você pega sol, você tem contato com a natureza, você faz exercício físico, o que você tinha antes, entende? Tem um monte de coisa pra... Esse processo, ele é diferente pra cada um, tá? Enfim, mas você não deve estar na carnívora à toa, né, amiga? Deixa eu ver o que mais. Eu como carne homocisteína alta. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. E um recado que eu quero deixar aqui pra vocês. Deixa eu só ver a horinha aqui que eu não tava... Ah, tá. Já tenho um tempinho. Gente, maior recado. Ouçam. Não tentem convencer ninguém. Essa é a pior coisa que vocês podem fazer. Eu já tô nessa estrada de tentar convencer os outros há 20 anos. E olha que... Nem todas as vezes eu estive
certa também, né? Então você começa uma coisa, você acha que é legal, você passa por... Só que as informações ainda estão aí. E o seu objetivo, o seu propósito não é o mesmo que o propósito do outro. Infelizmente, nem quem mora dentro da sua casa. E a gente precisa respeitar isso. Com todo o amor do mundo, entendeu? A gente precisa respeitar o momento de cada um, o que cada um quer, e eles também precisam respeitar a gente. Então, para que a gente respeite eles, né? E é frustrante mesmo, porque a gente podia ajudar. Eu falo isso sempre, porque eu tenho uma família enorme. Entendeu? Eu sei como é que isso funciona. E olha só onde eu tô, olha a minha página, olha não sei o que. 0,1% me seguem. Que me segue só pra dar uma olhadinha. Entendeu? Então a gente não consegue, nós somos poucos, e quando eu falo isso, vocês não têm noção. A gente tá aqui nesse mundo carnívoro, na rede, e a gente fala assim, ai, nossa, eu tô vendo aqui vários carnívoros. Gente, o mundo não tá assim. Não. O mundo tá aí querendo tomar mão de aro. Vocês não entendem isso? Então se cuidem primeiro. Entende? Se priorizem. Isso é se cuidar. Você já cuidou de você mesmo? Você já se curou de tudo que você precisa curar? Então como é que você quer convencer os outros? Entendem? Né? Como, gente? Como? Eu que eu digo, eu não consegui mudar ninguém. Todo mundo se afastou de mim. Gente, vocês não têm noção, gente. Hoje eu tenho uma família virtual, assim, de amigos. Não ficou... Cara, ficou poucos, assim. Lógico que eu falo oi, não sei o quê, mas depois da Fraudemídia pra cá, que eu comecei a ser contra várias coisas mais explicitamente, aí foi indo embora. Foi aqui, foi ali, foi ali, foi ali. Gente, é impressionante. E agora carnívoro, então, que o povo acha que você é louco, o pessoal tem até vergonha de vincular a imagem com você. Por isso que eu falo, tem muita gente que me pergunta no privado, né? Fica lá, e como é que toma isso? Ai, como é que toma aquilo? Parente, amigo de longa data, mas não compartilha um post. É isso, né? É a maior verdade, mas eu não ligo, gente, porque eu sempre penso que eu tô fazendo a minha parte, né? Então, isso dá uma tranquilidade. Carlinha, eu tomei VM e o corpo e o rosto manchou muito. Mancha... Uau, amiga! Amiga, querida pupila... Manda uma mensagem pra mim, não sei, amigos. Pode ser algum acesso alérgico, alguma coisa que você comeu, o que você tá comendo. Pode ser a questão dos parasitas, pode ser a limpeza. A gente sabe que no início da carnívora, por exemplo, principalmente pra quem tá desparasitando, sai as coisas na pele, né? Eu tive, nos primeiros 6 meses que eu... É até legal falar que eu tinha candidíase de repetição, cistite, eu tinha vários problemas, assim, uma vida inteira, tá, gente? Intestino preso, vocês sabem, então tudo vem dali também, cólicas astronômicas, horríveis. E tomei anticoncepcional por muito tempo. E, cara, é uma coisa, E aí, primeiros 6 meses de carnívora estrita, porque eu fiz quase um ano, de Lion praticamente, né? Sem café, sem ovo, sem nada. E os primeiros 6 meses, vocês não têm noção, teve, acho que do terceiro mês pra lá, eu comecei, e é isso que assusta mais, né, porque a gente não consegue entender. E aí eu comecei a enxaguar a boca, e eu já fazia isso, né, enxaguava a boca com água oxigenada, e eu comecei a enxaguar a boca e começou a estourar umas bolhas na minha boca inteira, no céu da boca. Agora que eu enxaguava, assim, isso era quase que diariamente, durante o dia ia saindo e tal. E aí eu fiquei doida, né, eu perguntei pro Peter e tal, ele falou, Fia, tá limpando, borrifa oxigenada em cima. Resolveu tudo. Tive mancha na pele, bolinhas, tive umas manchas brancas também, que é aquele pano, né? Mas pano eu tinha algumas vezes durante a vida também. Tive candidíase, tive uma coceira que eu nunca tinha tido na vida, nas partes íntimas, que eu nunca tinha tido. Acho que eu nunca comentei isso. Mas foi uma coisa assim que eu vejo muitos relatos quando as meninas começam de coceira também. E aí eu fui entendendo o processo, eu fui passando pelo processo, mas como o intestino funcionava, eu tava bem feliz, entendeu? Porque eu falei, meu Deus do céu. E até hoje, depois de quase 3 anos, né, ou já tem, nunca mais eu tive uma crise intestinal, então assim... E também não tive mais candíase, não tive mais as coisas, tá, amiga? Mas a gente precisa identificar. Manda um WhatsApp pra mim, por favor.
Please, amiga, porque aqui eu não vou conseguir te ajudar, porque não posso ficar falando coisas técnicas, ninguém quer mudar, mas querem que você mude com as canetinhas. Ah, sim, exatamente. Exatamente. Se eu disser que vou cortar o ovo, ele vai dizer o que vou piorar. Quem, amiga? O Miguel? Vai piorar não, amiga, mas o ovo tem aula lá no desafio sobre isso. Vocês têm que avaliar, pelo menos come aí 2, 3 vezes por semana. Aí você vai conseguir sentir o que seu corpo quer dizer. Eu sei que você tá estrita, eu sei que, né? Então, de repente, aquele desconforto que não passa. Igual, tem muita gente que vem e aí nos primeiros 3 meses, ou continua tendo, né, candidias e tal, e aí eu falo, mas você tá comendo o quê? Porque a pessoa tende a exagerar muito no ovo também no início da carnívora, né? Porque ela remete àquela coisa ainda do carbo um pouquinho. E aquela coisa, o café da manhã é o quê? É ovo, bacon, né? Então quando fala assim, tira, tá, mas tira se você quiser, né? Não é assim, né? Mas a pessoa para aquele processo de cândida, entende? Então é uma coisa que a gente vê também. Então por isso que eu falo com muita propriedade. Algumas questões que não estão sendo melhoradas, né? Pode ser isso. Então, assim, a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, né? Esses testes. Compro o IVM OX, quero começar hoje. Ai, que legal, amiga, isso aí. Já faço carnívoro há 1 ano. Joia, amiga. Agora vai começar a limpeza mesmo, a limpeza power. Muito legal. Depois você me conta. Sucesso nunca será aplaudido pelos próximos. Ai, amiga, é muito complicado isso, né? Muito, né? A gente vê aqueles memes, a pessoa compartilha o negócio do famoso, tal, não sei o que, e o do amigo do lado. Mas faz parte. Eu falo o seguinte, que eu falo das pessoas que perguntam, principalmente no privado, né? Igual esses dias, um amigo meu de longa data, amigo, longa data também, de infância, que tive alguns atritos assim com ele, mas beleza, mas só para vocês entenderem como as pessoas querem confrontar, né? Ele tem o meu WhatsApp, né? E aí um dia, aí uns meses atrás, ele mandou de repente uma resposta a um history meu, carnívoro, né? No WhatsApp. E ele falou assim, estou pesquisando sobre essa dieta, mas tem pouca coisa. Aí eu nem respondi nada pra ele. Eu falei, ai gente, olha, o menino tem o meu Insta, pode perguntar qualquer coisa aqui, já vem com hostilidade e tal, né? Beleza, tá, querendo confrontar mesmo. Agora, recentemente, ele veio, mandou uns links de algumas nutris carnívoras, né? Famosas. Algumas eu nem sigo mais, outras eu sigo. Ele mandou pra mim, né, colocou assim, e essas pessoas aqui manjam alguma coisa? Aí eu sinceramente eu nem respondi, sabe? Eu deixei no vácuo. Eu falei, não, é mentira, o negócio é amigo, ó, de longa data. Então quando não faz piada, pergunta, mas nem quer assim, vincular a imagem dele à nossa, né? Aquela ali é louca, fala que toda doença pode ser resolvida. Ai, gente. Só consegui identificar que tinha alergia comendo pipoca depois que iniciei a carnívora. Tá vendo, amiga? É isso aí, por isso que a carnívora funciona. Você tira tudo, né? Tira tudo que não interessa, que está inflamando seu corpo, que pode te dar alergia, você coloca o alimento que realmente interessa e o seu corpo começa a agir. Só que ele vai avisar pra você tudo que você tem, tá? Eu coloquei um post do Dr. João Haddad, que ele tá falando muito sobre isso, ele fez um post só sobre isso, que foi incrível, um Reels que ele fez, vou até compartilhar de novo, e vamos marcar uma live, tá? Ontem ele já me respondeu, e vamos marcar uma live com ele. E ele fala sobre o jejum carnívoro e tal, né? E fala algumas verdades, assim, que eu adoro, né? Pessoas assim, sem medo aí do sistema e tal. E ele falou isso, a carnívora, ela vai mostrar o que a gente falou, que a gente sempre fala, a carnívora vai te mostrar o que você tem. Antes dela curar, ai, mas tá doendo aqui, eu nunca senti essa dor tava aí. Entendeu? Simples assim, gente. Então, né? Vixe, amiga, então eu preciso entender um monte de coisa de Ivânia. Faço carnívora
Um ano, mas você faz, responde aqui, como que é a sua carnívora especificamente? Faz um texto aqui do que você come no dia a dia, se você abre exceção, porque um ano carnívora foi estrita mesmo, como é que é isso? Você consegue comer gordura, come mais ruminante, come mais o que? Me especifica aqui, porque eu acho que a galera precisa saber também, porque não é muito normal ter... ainda tem diarreia se come gordura. Vixe, amiga, entra no desafio. Vai te ajudar muito. Quando comecei a mudar o meu estilo de vida em 2013, postava muita coisa em um outro Instagram que tenho até hoje. Lá era mais amigos familiares. Depois começou a chegar outras pessoas com o mesmo. Exatamente. Não tem como. Estilo de vida. Mas só os amigos não curtiam nada. Daí fiz um Instagram há alguns anos e deixei de postar no outro. Já tem mais... É isso aí, amiga. Não tem... Se o seu processo na carnívora tá suave, desconfie se está fazendo certo. A cura é hard, um ano não é nem o começo. Eu vou ler de novo. Se o seu processo na carnívora tá suave, desconfie se está fazendo certo. A cura é hard. Um ano não é nem o começo. Eu sempre falo isso. Exatamente, amiga preciosa, Marina, maravilhosa. Qual o nome do doutor mesmo? Não sei de que doutor... Por que não, amiga? Porque não... É complicado entender, né? Saudações carnívoras. Oi, Ricardo. Sofrendo com perimenopausa, pensando... Essa é interessante. Eu vou falar porque tá quase na hora de eu encerrar. Eu vou encerrar até as 11, mas aqui tem uma coisa importante e interessante que eu sempre estou falando. Eu vou falar pela 1000ª vez, tá? Sofrendo com a perimenopausa, pensando em aderir à carnívora. Perimenopausa é um negócio que, ao meu ver, é uma outra palavrinha que inventaram para, né? Então a perimenopausa, ela se caracteriza pelo aumento do estrogênio, né? Mas tá todo mundo aí com estrogênio aumentado, então tá todo mundo na perimenopausa, homem, mulher, criança, adolescente, menina, tá todo mundo nessa perimenopausa, né? Que se caracteriza por isso. Estou pensando em aderir à carnívora. Você está na perimenopausa porque você não comeu uma quantidade consistente de carne e gordura a sua vida. Então isso é o básico de se falar, né? E é muito fácil da gente entender o porquê das coisas, né? A vida que a gente levou, falta de gordura animal, que é o maior precursor hormonal que existe através do colesterol, né? O que faz a vitamina D na pele a partir do sol. Então, se você vai tomar sol, se você não come gordura animal, muito provavelmente você não está nem produzindo vitamina D. Você está ali tendo outros benefícios ou vai ficar só com o malefício de queimar mesmo a pele, de fritar, porque as células já estão tão formadas ali à base do óleo vegetal, que ele cola na célula, né? Ele tem uma meia-vida de 5 anos, tá? Então ele glica a célula. Então por isso que tem muito contexto com causar a diabetes também, né? Os óleos de sementes e tal. Então com que base a gente construiu o nosso corpo a vida toda? Entende? Então pensando em aderir à carnívora, amiga, mas tá pensando o quê? Gordura animal. Aprenda a comer gordura animal. Mulheres, aprendam a comer gordura animal. Pelo amor de Deus, gordura principalmente dos ruminantes, tá? A gordura do bife, aquilo ali é ouro pra gente. É isso que vai restaurar todo o nosso processo hormonal, é isso que vai lubrificar todo o nosso corpo, os nossos órgãos, age como se fosse um band-aid interno. Retira biofilme de parasita, desparasita, alimenta as bactérias boas do nosso intestino, principalmente o intestino grosso. E a gente pergunta qual que é o erro, aonde que tá? Entende? Então, perimenopausa, menopausa, tá tudo muito institucionalizado, né? A gente tem isso, ai fica os artistas romantizando, passar por esse negócio, passar, não sei o que. Agora quero refinar, já estou um ano, isso aí, ajuste fino, amiga. Doutor João Haddad, agora que eu entendi, João Haddad, tá? Carlinhos, estou seguindo a carnívora, mas meu LDL... Carlinhos, estou seguindo a carnívora. Amiga, quanto tempo que você está seguindo a carnívora? Porque
Porque um triglicerídeo de 114 é bem alto, né, amigo? O problema não é nem aqui o colesterol, tá? O colesterol tá num perfil legal, LDL um pouquinho mais alto, pode ter uma porção oxidada aí, mas não, assim, tá? Mas mesmo se você dividir ali o HDL pelo triglicerídeos, não vai dar o percentual para você ter alguma coisa, tá? Mas eu quero saber, amiga, como é que, quanto tempo de carnívora, o que você come na carnívora, isso tudo é importante, tá, gente? Não sei se tomo. Amiga, veja as minhas postagens aqui, veja no destaque hormônios. Eu acho que você já veio pro desafio, né, amiga? Só me fala aqui, acho que você é uma pupila, né? Tem aula de colesterol, hormônios. Amiga, eu só não vou falar aqui mais coisa porque eu não posso mesmo, tá? Mas decida, tá? Não abrir exceção durante 9 meses, consumir laticínios todos, não consumir laticínios, todo tipo de carne, ovo, mas depois tirei ovos, melasma, alho que melhorou, mas como boa viagem, come porco e ovos. E tá, amiga, tá, eu acho que você tá no seu processo de cura, talvez algo aí, um refinamento, fazendo desparasitação, fazendo, assim, como é que é o seu sono também, como é que é a relação de estresse, enfim, entende? Mas está no processo de cura ainda. O doutor Uzias diz que isso é menopausa é falta de gordura. Sim, é claro que é, gente, mas é o óbvio. É o óbvio, gente. Eles demonizaram a gordura os últimos 80, 100 anos. Pra quê? Por que eles demonizam coisas que curam? Gordura, sal, carne vermelha. A carne vermelha que eles falam é de boi. O boi é que tá na mira da guerra, já perceberam? É a carne que cura. Entende? Carne vermelha, que tem tudo. E eles demonizam a carne vermelha arrumando todo tipo de problema possível. O pum da vaca, o aquecimento global que nem existe. Enfim, não vou falar coisas polêmicas também. Mas vocês percebem isso? E aí fica todo mundo meio assim, será? Não, como assim será? Ele te fala a vida inteira que faz mal uma coisa que te cura. E tá todo mundo aí tomando statina, tomando não sei o que, tomando não sei o que. Carla, você acha legal acrescentar mais gordura no prato? Amiga, primeiro que lá na minha primeira fala, eu até li a sua pergunta, acho que você fez um pouco mais acima, eu não tô falando mal da gordura, tá? É o que a gente mais precisa praticamente, só que você consegue comer uma quantidade razoável. Se você conseguir comer o que você acrescenta no prato sem passar mal, sem ter... Porque tá todo mundo em adaptação, é isso que eu tô falando, tá? Mas eu não acho ruim não, você pode acrescentar o tanto de gordura que você quiser no seu prato, tá? E se você aguentar, ok, tá? Pode seguir. Mas nunca esqueça da gordura do bifão, tá? Virou outro setor milionário da indústria essa questão da menopausa. Sim, e é interessante você falar isso, amiga. Você já percebeu quantas artistas aí estão aparecendo na mídia para falar de RH? É Angélica, é não sei o que, é o outro lá, o Hilbert com a mulher dele reclamando que não tem libido, é o outro. Você fala, mas esse povo não tem uma vida perfeita, não tem alimentação perfeita, não tem tudo ali regradinho. Aí um dia eu vi a família perfeita, né, do Hilbert indo pra praia com os potinhos, né, de oleaginosas, potinho de não sei o que, mas aí depois começa a fazer propaganda que não tem libido, que não tem tesão na vida, que não tem não sei o que não tem não sei o que, você fala, meu Deus, aí fala da reposição hormonal. Mas a carne, praticamente todos são vegetarianos ou se intitulam assim. Então percebem pra onde que tá sendo levada a nossa cabeça? Olha só, que coisa louca, né? Amigo, barato é louco, hein? Por quê? Vou falar de novo. Imagina a sua vovozinha lá 200 anos atrás, com 9 filhos, cuidando da casa, fazendo o que tem que fazer. Seu avô lá na lavoura ou em qualquer lugar que seja, fazendo o que tem que fazer, na maioria das vezes, né? Ela ia na casa, eu preciso de testosterona agora, eu preciso de progesterona, porque tá não sei o que aqui, tá... Não sei... Viviam bastante, né? Você vê aí umas senhoras aí de 100 anos, nordestão aqui, tudo à base de quê? Entende? Então tudo isso foi sendo tirado da gente, né? Igual a gente estava falando hoje da Bárbara O'Neill.
E a Bárbara O'Neill é uma naturopata que a gente compartilha, assim como o Dr. Eric Berg também é um que eu compartilho bastante. Eles estão trazendo esses saberes mais ancestrais da vovó, como rícino, como não sei o que. Até estava conversando com uma amiga agora que ela descobriu que a doutora Bárbara O'Neill é vegetariana e eu não consigo entender. Então não são coisas que a gente corrobora, por isso que a gente fala, a gente tem que saber filtrar, não é porque a gente está compartilhando ali ou porque a gente fez live com um determinado médico, ou pô, eles vão falar o ponto de vista deles, é convidado, e vocês sabem o nosso ponto de vista. Então a gente sempre vai respeitar dessa forma, tá? Então a gente tem que saber filtrar. A gente que vale a pena na minha vida, eu mantenho, mesmo falando alguma coisa ou outra que de repente eu não concordo, tá? Então essa Bárbara, ela tá trazendo a vovó. Ela tá trazendo a vovó com as ervas, ela até cita versículo, né, bíblico e tal, sobre ervas, sobre o que o Criador deixou aqui pra gente, mas as ervas são pra isso. No meu ver, é isso. Aí, de repente, eu vejo uma foto dela abraçada com um monte de couve-flor. Couve-flor é um negócio híbrido, é um negócio que, assim, faz mal pra nossa tireoide. Toma leite de soja, toma não sei o quê. Mas eu compartilho a informação dela do rícino, que é riquíssima. É quem for lá seguir ela, quiser virar vegetariana também. Mas eu não consigo entender a relação quando ela começa a falar, por exemplo, quando a gente precisa de colesterol. Da onde que ela tira o colesterol dela? É isso que eu queria entender, assim basicamente, porque fala da importância real, fala de tudo ali, e de repente a pessoa é vegetariana. Mas fazer o que? São escolhas, né? Talvez esse monte de ervas e tal ajudem ela de uma certa forma também, não sei, enfim. Mas é no mínimo estranho para mim, né? Igual o Dr. LR, por exemplo, o Dr. Laí Ribeiro. Respeito muito, aprendi muito com ele. Ele é um cara que ajuda a abrir os olhos das pessoas para várias questões, mas às vezes dá uma confundida ali, né? Igual quando ele fala sobre o colesterol. Eu já assisti todos, gente, os vídeos dele, tá? Quase que fiz a pós-graduação dele. E ele fala o seguinte, ele fala muito da importância do colesterol, de ter um colesterol acima de 300, por exemplo. E ao mesmo tempo ele fala das tais gorduras boas, azeite, óleo de coco, tal, que não ajudam efetivamente a formar o colesterol. E aí ele fala o quê? Que ele toma um suplemento que chama escaleno. Deixa eu ver num vídeo dele há um tempo atrás. Que é um suplemento caríssimo, caríssimo, que é um óleo de peixe 1000 vezes superior que o ômega 3, por exemplo, que, né, da onde vem ali. Aí vem lá da Ásia Central, de não sei aonde, que é caríssimo e tal. Ele toma aquilo para aumentar o colesterol dele. Mas por que ele não come um bife? Por que ele não come mais carne? Por que ele come maçã cozida de manhã, com cúrcuma, com não sei o que eu atestei que não funciona. Eu fiz tudo que ele mandava, fermentados, comprei todos os probióticos, Bifund, não sei o que, tudo que ele indicava com os nominhos, ó, corretinhos. Fazia chucrute, fazia fermentado de beterraba, fazia não sei o que, comia o abacate que ele mandava, comia maçã cozida todos os dias. Isso eu passei uns 2 anos fazendo, tá? Então eu sei, ok? Melhorou? Não. Então eu sei o que eu tô falando, entende? Então assim, o que é bom a gente fica. Então ele fala muito bem sobre o colesterol, as verdades, o que ele é, como é que foram lançadas as estatinas, ele tava lá, então é uma história, né? Ele tem os processos dele também, porque ele fala de coisas mais proibidas. Dou o maior valor, mas a gente precisa saber filtrar. Senão a gente vai virar vegetariano porque a gente está compartilhando a doutora Bárbara falando do óleo de rícino, entende? Né? Ou falando de algum chá que é pra... né? Então a gente ajuda um todo. Lógico que eu acho que pessoas fora do contexto carnívoro vão precisar muito mais desses subterfúgios, né? Como o própolis, por exemplo, como essas coisas assim para... isso aqui é bom pra imunidade, isso aqui é bom pra não sei o que. Não! No contexto carnívoro estrito, isso não entra. Precisa estar tratando isso tudo, deixando o seu corpo dando um respiro para ele, entende? Então, basicamente é isso, tá? Então, o nosso posicionamento sobre isso é isso. A gente sabe que, né, algumas pessoas estão, né, virou setor milionário, a menopausa. Claro, gente, a RH é um setor milionaríssimo, vocês não têm noção. Meu Deus, chip da beleza, de progesterona, a mulher fica toda com a pele toda... Aí acaba tudo, né? Celulite, tudo, fica com aquela coisa assim, você fala, foi treino e dieta? Adoro falar isso pra vocês, hein, gente? Estou na carnívora desde novembro, dezembro, janeiro. Amiga! Você já participou do desafio, amiga? Se não, venha.
Quero entrar no desafio. Gente, pra quem quiser entrar no desafio, tá? Agora eu vou aproveitar que a audiência tá boa. Entrem no link na bio, eu vou deixar aqui também, ó, vou deixar aqui também o nosso site. Quando você entra nesse site, você clica em qualquer lugar, quero participar, tem o íconezinho do WhatsApp também, vai parar no meu WhatsApp, tá, gente? Então é só se ser direcionado para lá, eu quero te conhecer, eu quero conversar com você, eu quero saber o que você precisa, tá? Por isso que a gente não coloca link de pagamento direto no site, ok? Não colocamos link de pagamento direto porque o desafio ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Então, se o meu desafio tiver 100 pessoas, pode ter certeza que eu vou conversar com as 100 pessoas, tá? Isso foi um método assim que a gente identificou que a gente consegue acertar muito mais. Acertar como? Acertar no que as pessoas realmente precisam, né? Então você vai entrar ali, eu vou te explicar tudo, eu vou conversar com você, eu vou querer saber de onde que você veio, quais são as suas dores, e aí a gente acerta, né? O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito. A partir do momento que você fizer o pagamento, tudo lá comigo, tá? Você já recebe o acesso para o grupo Esquenta, que faz parte do desafio 100 mil e e já recebe o acesso para o grupo Série Câncer, tá, gente? Que é o nosso presente, tá? E que presente, viu? Que presente. E é isso. Aí no dia 9 a gente vai começar o grupo desafio, então são 3 grupos no Telegram, tá, gente? Precisa ter o Telegram, tudo com acesso vitalício, tá? Então é muito importante vocês saberem disso, é muito conteúdo mesmo, tá? Tem pessoas até que reclamam, a gente adora, porque a gente sabe que tá no caminho, né? E é isso, tá? Vocês e a gente conversa, vocês decidem se querem entrar, se não, mas precisa ter essa conversa inicial, tá? Mas vale muito a pena o investimento que é pra vida mesmo. E todo contato comigo e com a Mimi, que isso eu acho mais impagável possível, né? Surgiu uma pergunta lá, a gente tá lá pra responder, a gente tá lá pra ajudar vocês, a gente tá junto com vocês. Entende? Isso não tem preço que pague. E a gente tá em todo lugar, né? A gente tá no AS, tem gente que não gosta de falar no grupo, tá no... É uma bagunça danada, que às vezes a gente fica até doido, mas se a gente não é carnívoro, a gente fica doido mesmo, né? Quando a gente é, né? Como usar o OX no rosto para melasma? Uau, amiga, amiga, passa água no rosto normal, pega um discozinho de algodão, borrifa uma água oxigenada e só limpa a pele como se fosse um tônico, tá? Na verdade o lugar do tônico, tá? Então, só que aqui no meu feed tem um post onde eu falo dessa rotina minha, que eu lavo o rosto com bicarbonato, quantas vezes, aí eu passo rícino também, sol, tem que parar de usar veneno no rosto. Esse é o primeiro negócio que tem que acontecer, parar de usar veneno no rosto, que são os produtos químicos, né, de qualquer espécie. E questão de melasma é totalmente hormonal, totalmente. Parasita, hormônio, né, tá? Então a gente tem muito resultado bom, só que não é de uma hora para outra não. Me identifico muito com seu raciocínio, gosto do ponto de vista que você traz. É coerente, faz muito sentido pra mim. Mesmo seguindo outras referências, reconheço que todos podem falhar em algum ponto. Mas a sua visão, ai, amiga, obrigada. Porque assim, eu tenho uma hashtag que é minha, que chama Pensar é Grátis. E quando eu comecei a pensar, amiga, quando eu comecei a fazer as perguntas certas, e aí vem o mais importante, que é você saber filtrar. Pegar aquilo que é bom e conseguir identificar, porque senão a gente vai pegando o caminho errado, a gente vai, né? Saber identificar e usar aquilo ao meu favor. Poxa, o rícino é uma coisa que a gente já fala há 3 anos, porque a gente aprendeu com o Peter, por exemplo. Ele que trouxe pra gente todos esses ensinamentos. E agora a gente coloca esses médicos também para validar, né? Para ensinar alguma coisa também, para falar, olha, isso pode ser bom. Entende? Mas a gente tem que ponderar as coisas. A gente sabe que o pessoal vai lá seguir e ela tá lá fazendo, né, as abobrinha dela, os negócios, não sei o que, beleza. Tem muita gente que vai seguir isso. Mas isso é bom pra você? Como é que você vai identificar se isso é bom pra você? Não funcionou pra mim. Uma alimentação mais vegetariana não funcionou. Agora funciona, né? E a gente atesta isso, a gente vê isso. E é aquilo, né? Não é um radicalismo. Ai, você tá falando que é tudo ruim. Não, a mais... Se tudo que você come no dia, a maioria não for carne, tá errado. Você vai ter problema lá na frente.
Ah, mas você tá falando que a doutora Bárbara vai ter problema lá na frente, mas ela já tem 70 anos. Não sei. Não sei se eu não vou ter problema também só comendo carne. Eu sei que eu me sinto muito bem, mas eu não sei. Pela vida que eu levo, né? De viagens e tal, já falei sobre isso. A gente não para de se intoxicar nunca. Eu chego em São Paulo e é antena pra todo lado, é carro pra todo lado. Eu tô sempre dentro de um carro, isso é um problema. E é isso, água e tal. O nosso corpo é que tem que ter a capacidade de detoxicar isso, né? Mas as pessoas têm que saber avaliar. Por quê? Né? O que a gente vê dentro desse nosso contexto carnívoro as pessoas, quando são um pouco mais radicais, aí começa a conseguir resolver mais os problemas. Não que você tem que ser radical para sempre, porque Deus é tão maravilhoso, nosso Criador, Ele é tão maravilhoso que a gente pode comer carboidrato. Só que a gente tem uma enzima para digerir ele na boca, não é nem no estômago. E aí? Se você comer mais carboidrato do que carne no seu dia, ou mais oxalato, ou mais não sei o que, isso vai criando um negócio ali que o corpo não consegue dar vazão. O que é pra gente comer em sua maioria? Carne, gente. Restinho ali era o quê? Se você falar num contexto bíblico, umas frutas secas ali, tinha um contexto ali de damasco, né? Azeitonas e tal também tinha. O azeite que eles usavam principalmente nos tabernáculos, nos processos de unção, para acender as menorais. Não era comer colherada de azeite todo dia, achando que tá arrasando. Azeite maravilhoso, mas eu nem ouso começar a consumir azeite, porque um azeite puro, dificílimo achar, a gente não tem nem mais oliveira no mundo pro tanto de azeite que tem. Então, assim, tá? Então é muito caro, um azeite mesmo, que a elite aí usa, que os verdadeiros mesmo, é muito caro. Não é uma andorinha da vida, não é um galo, tá, gente? Eu tô falando aí nos mais famosinhos aí pra vocês. Então, pra mim, não compensa consumir, você não tem acesso ao melhor, entende? Aí óleo de coco, ok, uma gordura saturada, tem o cáprico, tem não sei o que, ele é super antifúngico, ele pode ser usado no tratamento, inclusive, de gastrite, H. pylori, mas pontualmente. Ele pode ser usado para desparasitar, junto com óleo de rícino. Na lua, hoje é lua nova, vou tomar uma colher de óleo de coco. Qual vai ser o problema? O pessoal toma óleo de coco todo dia. Ajuda a limpar e desparasitar. Você vai pegar aqueles parasitas soltos com óleo de coco, que é super, ou o rícino também. Então, assim, a gente fica com medo de algumas coisas naturais, mas a gente toma omeprazol, paracetamol, nimesulida, entende? Então, assim, é isso, tá? Basicamente, essa é a mensagem, né? E é isso, amiga. Obrigada pelo teu depoimento. Sangue, ó, sofre se for vegetariana. Qualquer tipo de sangue sofre, amiga. Roberta, pelo amor de Deus, amiga, não fale isso. Esse negócio de dieta do tipo sanguíneo é a maior bizarrice, o maior esoterismo nutricional que existe, tá? Não, isso não existe, ok? Pelo amor. Eu tava 3 dias com enxaqueca, lua nova, amiga. Tá, gente? Então, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, uma live comportada, sóbria. Hoje é lua nova, usem IVM, usem, tá? Tomem sol, aterrem, está na terra. A gente tem todas as informações aqui pra vocês. Gerenciem o sono de vocês. Isso não é menos importante do que a alimentação correta, tá? Então, deem valor a isso, tá? Hoje, eu falo, das 9 horas da noite, parece que, acendeu um alerta, preciso me aprontar pra dormir. Ah, mas eu dei uma vida assim, aí, paciência. Chego em casa tarde, quantas vezes na minha vida de corretora, eu e meu marido, a gente trabalhando de domingo a domingo, tá? Porque sabe quem é corretor de lançamento e tal, sabe que é pauleira mesmo. Se a gente não trabalhar, outro vai lá vender uma pena no nosso lugar. E a gente saía de casa às 7 da manhã, isso em Florianópolis, tá? A gente tava até lembrando aqui dos nossos carnavais trabalhando. Segunda de carnaval, terça, e a gente lá, os plantões, né? E a gente chegando em casa, 8 da noite, 9, preparando comida, pra ir no dormir 11h30, pra acordar às 7 de novo. Acho que é daí que vem meus cabelos brancos.
foi bem dessa época, esses anos. Então a gente sabe como é que é, mas a alimentação correta ajudaria muito. E eu falo, gente, se fosse carnívora já naquela época de corretora, meu Deus do céu, não ia ter quem me segurar, as pessoas já não conseguiam me segurar. Ia arrebentar a boca do balão. Vou tentar participar do desafio. Amiga, isso aí, gente, entrem no site, conheçam o projeto, tem lives com os nossos alunos também, lives maravilhosas. Vou escrever aqui nos comentários, amiga, tá? Porque às vezes falar é meio... Tá bom? Então, gente, eu vou me ir, tá? Daqui a pouco eu vou almoçar, mas estamos aqui curtindo um carnaval bem de boa, como a gente gosta, sem extravasar muito, Oi, a live chegando agora, gente, chegando agora. Assistam a live, tá? Vai ficar gravada no feed, no meu feed, já vou colocar no YouTube também, tá bom? Então, beijo, gente, pesquisem, ousem pesquisar mais, tem informação aí. Pra quem quiser ainda, tá? As informações ainda estão aí, mas é um processo que cada um tem que passar, não adianta a gente despejar as informações assim, né? Primeiro que ninguém entende, segundo que todo mundo vai ficar perguntando do mesmo jeito, terceiro que a gente coloca, tudo que a gente coloca aqui é para que vocês tenham esse ímpeto de pesquisar, tá? E tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente tem de mais aprofundado está no Desafio Sem Mimimi. Infelizmente a gente Infelizmente não, né? A gente conseguiu no desafio atender com muito mais qualidade, muito mais gente, tá? E passando exatamente tudo ali de uma forma organizada, por tópicos, ali tudo que a gente faz, todos os protocolos que a gente faz, e ali a gente pode falar dos assuntos mais profundos também. Excelente live, perdeu o comecinho, agora que eu tô indo treinar. Adivinha quem que eu vou ficar escutando? Querido, obrigado, Jean, você é um querido. Isso aí, hoje é lua nova. E amém, que abençoe a todos nós, que o Criador esteja sempre com a gente, né? E a gente consiga sempre encontrar pessoas com esse mesmo propósito pra gente, que nós, né? A gente teve uma live recentemente com o Dr. Fernando e ele falou uma coisa que me tocou muito, né? Que eu oro todo dia para que as pessoas certas me encontrem. E é isso que a gente quer, né? Porque quando você não quer fazer, quando você não quer, você só quer avacalhar, você só quer deixar comentário ruim, você só quer não sei o quê, cara, passa direto e vai, ninguém tá, né? Então a gente tem essa oração porque eu falo, né? Os espíritos de porco sempre vão aparecer pra todo lado e não se preocupem com isso, só sigam, tá, gente? Não se preocupem com o cachorro latindo. Se você for parar pra cada um que late, cara, você vai perder muito tempo. Então tem que ter uma mentalidade forte, tem que ser antifrágil, tem que aguentar o tranco, tem que assumir quem é, tem que assumir os medos, porque senão não funciona, tá? Então eu falo isso com muita propriedade mesmo disso, né? Também a live. Oi, Fábio! Fabiana Brasil, beijo. Ai, cada dia mais linda. Marcela, amiga, saudade daqueles seus pratos azuis. Ai, gente, volte qualquer dia. Deus abençoe a todos nós, gente. Assistam a live, tá? E quantos comprimidos de IVM deve... gente, isso tudo tem na bula, tá? Tem informação na bula, leiam a bula, tá? IVM, um comprimido para cada 30 quilos de peso, tá? Pode tomar a quantidade correta, ok? Mas sempre leiam a bula, tá, gente? Beijos. Beijo, grupo 31. A gente tá indo pro 32 agora, né? Tô até perdida. Beijo, Mimi, te amo.